paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Nessa feita estaremos falando sobre a lição de jovens, que tem por tema Imitadores de Cristo, comentados pelo Tiago Brasil, Marcelo Oliveira e a Thelma Bueno. Nessa oportunidade abordaremos a lição de número 6, que tem por título Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. O texto principal se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e versículo de número 17, que diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o resumo da lição diz que a compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Jesus. E nessa lição, temos aqui alguns materiais que vão auxiliá-lo, professor, no que se pretende passar aos alunos, que é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, material de suma importância, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, muitas lições, principalmente as de jovem, têm sido extraídas desse material, é uma Bíblia que vai lhe ajudar muito, e também a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal do Stanley Horton, também um material que vai lhe auxiliar de maneira muito clara. Quando falamos de reino de Deus, é importante que você destaque o texto bíblico em classe, que está em Lucas, no capítulo 17, e os versículos 20 ao 25. Esse texto, ele fala acerca de uma indagação que Cristo recebeu, acerca do que seria o reino de Deus. E quando falamos de reino, o que nos vem à mente, primeiramente, é essa ideia que temos de castelos, de torres, carruagens. Mas o que Cristo veio pregar não foi um reino terreno. Isso acabava entrando em conflito com o que se acreditava na época. Até porque todos que viviam no período dos tempos bíblicos estavam regidos pelo Império Romano. Aquela ideia greco-romana de domínio, de dominação, de um monarca que era sentado no trono e que assim delegava poderes para os súditos, e todos os súditos deveriam assim pagar tributos. Ou seja, era algo muito ligado à ostentação, reinos, impérios, palácios. E o que Cristo veio pregar não foi algo parecido com isso. A lição, ela basicamente consiste em 3 pontos. O que é o reino de Deus, o que não é o reino de Deus e como nós vamos vivenciar o reino de Deus hoje. E quando nós falamos de reino, principalmente reino de Deus, é importante a gente destacar alguns princípios. Por exemplo, o reino de Deus é marcado pela simplicidade. Quando nós observamos o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 4, Paulo diz que a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O que os fariseus dos tempos de Jesus esperavam era um líder que fosse libertá-los do jugo do Império Romano. Mas Cristo, o reino dele, não tinha nenhuma conjuntura político, nem estatal. O que Cristo veio fazer foi pregar bem-aventuranças, diferente do que se acreditavam. E com isso entrava em conflito com o que os fariseus acreditavam. Por quê?
Os fariseus não viam Jesus, filho de um carpinteiro e homem aparentemente simples, como aquele rei comparado aos Césares romanos. Eles tinham muito a ideia da ostentação política. E o que Cristo veio pregar foi justamente o contrário, como ele diz em Lucas, capítulo 17, e o verso de número 20, que diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mostrando para a gente que a simplicidade que Cristo pregava, a simplicidade que Cristo veio mostrar para nós, era totalmente diferente do que aquilo que os fariseus acreditavam. Agora que falamos do primeiro ponto, é necessário que antes de iniciar o segundo ponto da lição sobre o que não é reino de Deus, é interessante, professor, que você cite o texto principal novamente, que está em Romanos 14 e 17, que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Há uma razão pelo qual o apóstolo Paulo ele cita esse versículo. Nós sabemos que na igreja de Roma existiam alguns impasses doutrinários. Entre eles, como aconteceu em muitas e muitas igrejas, a dúvida se era necessário ou se era lícito comer carnes que, dentro de uma perspectiva secular, eram oferecidas a ídolos, mas assim também era comercializada para também uso próprio, uso pessoal, nos mercados do mundo antigo. E o que Paulo cita é que o reino de Deus não é comida e nem bebida, no sentido de que aquele impasse estava gerando desunião entre os irmãos. Então, uma coisa tão pequena gerou um conflito tão grande a ponto de que os irmãos estavam um subjugando os outros. Quem era mais crente do que o outro. E quando nós falamos de reino de Deus, nós entendemos que o reino de Deus é o domínio do nosso Pai sobre tudo, que é espiritual e aquilo que é natural, do mundo físico e do mundo sobrenatural. E algo que gera impasse dentro da igreja, algo que gera conflitos entre os irmãos, com certeza não é algo que faça parte do reino de Deus. Então Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, no sentido de que ali uma coisa tão pequena, algo tão fraco, algo que não deveria gerar desunião, estava tirando a paz entre os irmãos. Então perceba como coisas pequenas às vezes geram impasses, às vezes geram situações complicadas, e nós devemos entender que um dos principais pilares do reino de Deus é justamente a união. E por fim, no terceiro ponto, é muito necessário que se faça uma leitura em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 5. Nós estamos falando agora sobre como vivenciar o reino de Deus. Uma vez que nós já falamos o que é reino, o que não é o reino de Deus, e agora abordaremos como vivenciar o reino de Deus na prática. Paulo, quando ele cita a sua segunda carta no capítulo 11 e no verso de número 5, na versão NVT, ele diz: "Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas." Se nós lermos também o capítulo de número 12 e verso de número 11, também na versão NVT, Paulo diz: "Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja,
não sou inferior a esses superapóstolos. Quem são esses que Paulo chama de superapóstolos? E por que isso tem a ver com a temática do reino de Deus? Quando nós falamos sobre Corinto, nós percebemos que ali era uma igreja extremamente cheia de desvios doutrinários e coisas do gênero. Então percebemos que alguns ali estavam se autodenominando apóstolos, e esses que se autodenominavam apóstolos ainda tentavam diminuir a autoridade dada por Deus ao apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não foi escolhido por Deus e que eles é que eram escolhidos por Deus. Então nós percebemos aqui que Paulo faz uma autodefesa do seu ministério. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? É que mesmo Paulo sendo rechaçado pelaquela igreja, ele ainda tem amor pelos irmãos ao escrever cartas, ao dar apoio pastoral. Então, o que é o reino de Deus na essência? Seria simplesmente o fato de que mesmo eu não sendo aceito, mas mesmo assim eu vou continuar na minha função e encorajando outros a seguirem o rumo do céu. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1 e versos do 1 ao 3, ele diz que no princípio é aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nós percebemos que o reino de Deus é marcado por poder. O poder daquele que habitou entre nós e o poder daquele que nos deu para assim vivenciarmos coisas sobrenaturais. Nós vivenciamos o reino de Deus quando expulsamos demônios, nós vivenciamos o poder de Deus desse reino quando assim anunciamos com a autoridade que ele nos dá. Nós vivenciamos o reino de Deus quando nós exercemos aquilo que fomos vocacionados para fazer pelo poder que ele depositou em nós. E para finalizar, na conclusão, o comentarista ele diz algo que nos chama muito a atenção. Ele diz que o nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nessa geração. Todos nós somos embaixadores desse reino. E o rosto de Cristo transparece em você. Nós somos justamente aquilo que muitos já diziam. A Bíblia que o mundo lê. Quem olha para você deve ver justamente o reino de Deus. Porque é justamente isso. Olha que coisa interessante. O nosso dever é colaborar para manifestar o rosto de Cristo nessa geração. O mais interessante de tudo isso é que do reino de Deus nós somos os embaixadores. A sociedade, ela não necessariamente pode frequentar uma congregação, mas muitos já diziam que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós temos que nos esforçarmos para assim manifestar o rosto de Cristo nessa geração. Nós temos que transparecer quem é Jesus no nosso meio cotidiano, no nosso trabalho, no nosso estudo,
em todas as áreas da nossa vida, em todas quaisquer que sejam, nós devemos manifestar o rosto de Cristo a ser transparecido em nós. Amém? Deixe o seu like, curta e compartilhe, para que assim mais vidas sejam edificadas através do ensino da palavra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.